Boa Perfeito. tarde a todos. Obrigado pelo convite. Vou dizer quem eu sou, porque ninguém me conhece. Então, eu sou recentemente aposentado do Ministério da Saúde, onde fui reumatologista e fui membro do grupo de perícias médicas desse Ministério da Saúde. Eu fui da Secretaria de Saúde do Estado também, onde eu fui responsável pelo setor de reabilitação do ambulatório de referência de especialidades. Eu sou o representante, eu sou o coordenador Para continuar essa do. conversa e falar um pouco disso no âmbito da saúde pública, o Dr. Marcos Aurélio, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, está aqui para falar um pouco com a gente. Dr. Marcos. Eu tenho um interesse realmente por dor há muito tempo e, e mais recentemente pela fibromialgia. Aliás, o meu maior interesse é pela dor nociplástica, que muita gente ainda não entende o que é dor nociplástica ou não leva em consideração em dor nociplástica. Agora mesmo eu vi você falando de que o seu colega tinha uma coluna estourada e não sentia dor, e você tinha dor sem ter uma coluna estourada. É isso que a gente não entendia. A gente não entendia porque algumas pessoas tinham lesões radiológicas tão importantes e não sentia dor. A gente não entendia por que uma pessoa operava uma hérnia de disco e não melhorava a dor. O cirurgião dizia, mas eu fiz tudo certo, eu tirei a hérnia dele, ele não tem mais hérnia. E o paciente continuava sentindo dor. E a gente sabia já antigamente, há muito tempo atrás, que a gente sabia o que era uma síndrome do membro fantasma, que o cara amputava um pé, uma perna e continuava tendo dor no dedo do pé, e as pessoas perguntavam, onde é a sua dor? Disse, no dedo do pé. Mas como? Você não tem mais pé. Mas ele sentia. Isso mostrando que a dor tem dois componentes importantes. É o componente periférico e o componente central. E esse componente central, ele tem um centro da dor que, por algum motivo que a gente ainda não sabe completamente, ele desregula. E o paciente passa a sentir uma hiperpatia, quer dizer, um aumento da dor, do sentimento de dor, e ele já sente dor, como na fibromialgia, que ele tem a lodinha. Isto é, ele fica no frio e todo mundo sente frio, ele sente dor. Aí você pergunta, pô, mas você tinha que sentir frio e não dor. Ele disse, mas eu sinto dor. Então, é esse o grande problema, que eu não digo que é o grande problema, é o grande tchan da dor, que as pessoas precisam entender e que ninguém entende porque acha que aquilo que não se consegue comprovar não é verdade. O paciente está inventando. É o que acontece com as minhas fibromiálgicas, não é? Que elas têm vergonha de dizer que tem fibromialgia. Porque ela diz, puxa, até meu marido não acredita que eu sinto dor. E eu sinto dor. Então, você vê, a importância da sensibilização central está sendo tão grandemente estudada agora que recentemente o Colégio Americano de Reumatologia ele praticamente tirou todas as drogas que serviam para osteoartrose e para lombalgia crônica e colocou uma droga chamada duloxetina. E o que é a duloxetina? É um dual, é um antidepressivo dual que age no centro da dor, bloqueando a percepção de dor. Eu acho que o Colégio Americano de Reumatologia foi muito sábio, porque ele disse assim: olha, nós não sabemos tratar lombalgia, nós não sabemos tratar artrose de joelho,
Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tirar a percepção de dor desse paciente e vamos fazer com que ele não sinta dor. Porque eu dava uma aula de osteoartrose de joelho e o primeiro slide que eu colocava era 5 joelhos totalmente diferentes de osteoartrose. Um com pouca, um sem osteoartrose, o outro com pequena, média, grande, e eu chegava e dizia, bom, o primeiro slide está aqui e vocês todos da plateia, quem me diz qual é o que dói mais e o que dói menos? Ninguém acertava, porque não existe uma relação entre o que você sente e o que está ali naquela radiografia. Então, é isso que os pacientes precisam ter, é o acolhimento. Nós precisamos, em primeiro lugar, acolher esse paciente. Segundo lugar, nós precisamos tentar descobrir as causas das dores. A Catarina estava falando da doença que ela teve, que ela tem, e quanto ela mendigou, porque ninguém dizia o que ela tem. Nesse ponto, vocês me perdoem a falsa modéstia, mas eu acho que medicina é semiologia e diagnóstico diferencial. É saber examinar bem o paciente e fazer o diagnóstico diferencial. E que me perdoem todas as especialidades, mas o reumatologista é o melhor médico da dor. Não tenho nem dúvida disso. É o único especialista que diz assim, olha, você não tem isso, mas eu vou descobrir o que você tem e vou atrás e vou descobrir. Os outros especialistas disseram, isso aqui não é da minha área, até logo, vai embora. Procura um otorrino, procura não sei o quê. O reumatologista é o único que não manda para ninguém. Ele continua sendo o dono do paciente e continua investigando até descobrir. Nós não temos uma relação boa com o pessoal que mexe com dor, os algologistas. Por quê? Porque eles tratam a dor e não se preocupam muito com que o paciente, qual é a causa dessa dor. E o reumatologista sempre procura descobrir a causa dessa dor. Até o dia que ele pode descobrir que a dor dele é central, como no caso da fibromialgia. Mas nós fazemos diagnóstico diferencial de tudo. Então, eu estou fazendo a propaganda da reumatologia, porque eu realmente, se eu precisasse de um médico, eu iria procurar um reumatologista, eu não ia procurar outro. Bom, outra coisa que eu queria falar com vocês, eu não sei se eu vou ter tempo, mas o meu tempo de Ministério da Saúde, onde eu fui durante 35 anos, o reumatologista, o único reumatologista do Ministério da Saúde na região, do ambulatório de referência. Bom, eu estou em Ribeirão Preto, não sei se vocês sabem. A minha cidade é diferente das outras, vocês desculpem, mas Ribeirão Preto é uma cidade científica. Não é porque nós somos melhores, eu nem sou nascido em Ribeirão Preto, mas é porque nós temos uma universidade, uma faculdade muito séria, a USP de Ribeirão. É uma universidade séria. Eu sempre digo que médico picareta em Ribeirão Preto é muito difícil, ele não se mantém. Não é por causa da gente, não. É por causa da universidade que nos formou. Nós somos produto da nossa universidade. Então, a medicina em Ribeirão Preto, a medicina pública, é muito boa. Comparado com o que eu vejo, eu conheço vários outros lugares, a medicina de Ribeirão Preto é muito boa. Nós fazemos uma medicina, o serviço público faz uma medicina de alto padrão, os pediatras fazem puericultura, os reumatologistas acompanham os seus pacientes. O problema que eu acho do serviço público é que a maioria das pessoas não considera o paciente como seu patrão. A gente acha que nós somos o patrão do paciente, e isso é o que acontece no serviço público de uma maneira geral. Você vê os políticos, o que eles fazem com a gente. Vocês veem os juízes, os advogados, o que eles fazem para a gente. Eles podem até fazer o bem, mas não nos respeitam. E eu sempre brigava no ar e que eu dizia assim, meu povo, vocês têm que entender que os patrões são eles, não somos nós. Nós temos que tratar bem o paciente. Não, a senhora, o doutor Marcos está aí, mas não vai atender, só vai lhe atender daqui a tantos dias. Eu ia lá e dizia, mas por quê? Eu não estou fazendo nada.
Por que você não põe o paciente para mim? Ah, não, doutor, é muito folgado, chega aqui agora, quer ser atendido. Não tem isso, filha. Ele é o seu patrão, ele que paga o nosso salário. Então, eu estava vendo a relação dos remédios. Eu não sei se vocês sabem, o governo gasta 4 bilhões de reais com medicamentos de alto custo no Brasil. Ano. É dinheiro que não acaba mais. Eu tenho mais ou menos 200 pacientes tomando biológico. Nenhum compra o remédio. Por quê? Porque se ele for comprar, ele vai pagar 10 mil reais por mês, ele não aguenta. Então, ele entra pelo alto custo e recebe o remédio de graça. Aqui, você não entra nem na fila. Você só entra na fila para entregar o primeiro processo. Daí em diante, você marca pelo celular. Você marca o teu horário e vai lá e recebe o remédio. Então, funciona. É por isso que eu digo, às vezes as pessoas dizem, pô, mas vem cá, isso existe? Existe. Quem quiser vir para Ribeirão vai ver que existe. Ribeirão, nós somos uma cidade que o serviço público funciona bonitinho. O atendimento primário, o atendimento secundário e o atendimento terciário. Eu já fui às três coisas. Eu já trabalhei numa unidade básica, fazendo tudo, em pacientes acima de 15 anos, eu fazia tudo, fazia até pré-natal. Fazia pré-natal, fazia hanseníase, fazia tuberculose e fazia clínica na unidade básica. E daí eu passei para a unidade secundária, onde eu fazia fisiatria e fazia reumatologia. E já fui do HC também, onde eu fazia o atendimento secundário. Trabalhei no HC durante algum tempo e trabalhei na UNAEP durante algum tempo. Então, funcionava direitinho. Precisa melhorar muito. Os médicos, o pessoal de saúde ainda é explorado, que me desculpem, parece que o Felipe está aqui, da Mil, me desculpe os que são da medicina de grupo, mas realmente eu sei que o negócio deles o negócio das medicinas de grupo é o lucro, mas e nós não nos damos o devido valor. Mas realmente eu trabalho na Unimed, eu trabalho não, eu sou cooperado, sou dono da Unimed e sou um fã da Unimed, porque eu acho que ela procura fazer o melhor para o médico e para o paciente. E a gente vê, eu não vou falar especificamente de nenhuma medicina de grupo, vou fazer de uma maneira geral. O pagamento, por exemplo, aqui em Ribeirão Preto, o médico recebe R$ 25 por uma consulta médica. Isso é um desaforo. No meu entendimento, é um desaforo, é um desestímulo ao atendimento médico de qualquer profissional médico, né? Você vai dizer, a Unimed paga melhor? Paga. A Unimed paga R$ 75, é pouco? É pouco. Mas se a Unimed parar de atender, vai ficar nos 25 para todo mundo. Os médicos que recebem 25 coisa. Eu recebo R$ 75 uma consulta, atendo a Unimed, tenho direito a um retorno depois de 21 dias, recebo de novo, e eu vejo que as medicinas de grupo aqui em Ribeirão, por exemplo, às vezes 3 meses para receber, para pagar de novo o médico. Durante 3 meses ele tem que atender os retornos e os resultados de exame que forem necessários durante esses 3 meses. Aqui a Unimed não é desse jeito. O serviço público eu recebia salário, então o que acontecia era que alguns médicos quebravam a mão e atendia só 2 e atendia mal, e aí dizia, não, vai tudo para o doutor Marcos, porque ele procura atender bem. Então, na verdade, ele recebia no fim do mês o mesmo que eu. Agora, o paciente com dor, o que nós podemos fazer por ele? Eu acho que o mais importante seria fazer uma equipe multidisciplinar. Eu acho que essa equipe multidisciplinar seria ideal, mas, infelizmente, mesmo o serviço público, ele não tem muito interesse nisso, porque o serviço público, no meu caso, do nível secundário, o que acontecia? A chefia preferia que tivesse um reumatologista
durante as 12 horas do dia, do que ele juntar tudo num local só, num horário só, e a gente ter fisioterapeuta, enfermagem, o médico de dor, o ortopedista, para a gente fazer uma equipe multidisciplinar, porque ele preferia isso do que ficar descoberto há algum tempo. Eu não sei se eu falei alguma coisa boa para vocês, mas foi a experiência que eu tive, né? Eu sou muito agradecido ao Ministério da Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde, que me aguentou durante esses 35 anos que eu tive lá. Sou agradecido à Unimed. Outro dia estava a discussão, todo mundo metendo o pau na Unimed, e eu dizendo que não era bem assim. Eu tive que discutir com eles, que eu acho que a Unimed tem muitos defeitos, mas ela tem muitas virtudes. Então, eu acho que o serviço público também, durante os 35 anos que eu tive no serviço público, tudo que eu pedia, eles me davam. Tudo que eu pedia, eu precisava de alguma coisa, eu dizia, olha, eu preciso de um laboratório para fazer esse exame, eles me davam. Eu nunca tive problema assim, de chegar a dizer, ah, não tem isso, não tem aquilo. Não, eles me davam. Eu nunca tive esse problema. Na Unimed também não. Tudo que eu preciso, eles me dão. É lógico que eu não vou explorar, que eu não sou louco, não vou ficar pedindo ressonância para todo mundo, porque eu sei que vai quebrar qualquer serviço de saúde, seja o público, seja o privado. Mas eu acho que dentro de uma coerência vale tudo e eu me senti muito bem. E obrigado por Isso. terem me ouvido. E Muito é isso aí. obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado pelas contribuições, pelas provocações, reflexões. Vamos continuar. Então, aí, daqui a pouco a gente volta com o senhor também no nosso debate, às 5 horas. Uhum.